Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Juliana, sou médica, sou clínica, sou cardiologista, atuo aqui na cidade do Rio de Janeiro. E para finalizar o tema hipertensão, eu gravei um vídeo curtinho para a gente falar um pouquinho sobre as gestantes, que é um capítulo à parte, tá? Então, se você é mulher em idade fértil, pretende engravidar, ou está grávida, ou acabou de ter um neném, você precisa sim se preocupar com os seus níveis pressóricos, tá? Então é fundamental que no acompanhamento do pré-natal você visite um clínico, um cardiologista, além do seu obstetra, que também vai fazer a aferição da sua pressão arterial, tá? Especialmente se a sua aferição veio alterada, tá? Por quê? Porque a gente se preocupa nesse período da gestação, do puerpério, que é até 40 dias depois do parto, com a pré-eclâmpsia, tá? A pré-eclâmpsia é uma doença hipertensiva da gestação de extrema gravidade, tá? A mulher pode ter inúmeras disfunções orgânicas, pode inclusive evoluir a óbito, e o bebê também pode ter um aborto, uma perda fetal, tá? Então a pré-eclâmpsia, ela é uma doença grave, ela é uma doença muito séria, que exige uma ida à emergência. Se existe essa suspeita, a gestante ou a puérpera, né, a mulher que acabou de ter filho, precisa procurar uma emergência para que sejam feitos exames para avaliar se ela realmente, de fato, tem o diagnóstico de pré-eclâmpsia, porque se for o caso, ela vai precisar internar para fazer um tratamento específico, tá? Mas a maioria das questões da gestação envolvem as doenças hipertensivas da gestação e não necessariamente a pré-eclâmpsia, tá? Que são alterações da pressão arterial que podem iniciar ali o acometimento durante uma gestação ou durante o puerpério, que são os primeiros 40 dias depois do parto, tá? Então, se a sua pressão está alterada, é fundamental que você procure um cardiologista para fazer essa avaliação melhor e para seguir o tratamento, tá? Se a pressão está alterada, a gente já inicia de cara um tratamento para uma gestante para que isso não progrida, tá? E se ela está acima de 140/90 ou 14/9, você deve procurar uma emergência para avaliar se você tem critérios clínicos para pré-eclâmpsia. Vai coletar uma série de exames de sangue, exame de urina. A pré-eclâmpsia, ela se caracteriza por um estágio de hipertensão, uma pressão acima de 140/90, com excreção de proteína pela urina, por isso que a gente coleta exame de urina, tá? Se tiver uma proteinúria, uma eliminação de proteína aumentada, acima de um valor de 300, essa gestante ou essa puérpera tem um diagnóstico de pré-eclâmpsia, ela vai provavelmente precisar internar para fazer medicações venosas para o controle dessa doença, onde a principal medicação que se faz é o sulfato de magnésio, tá? Ele vai proteger tanto o bebê quanto a mãe, se a mulher não tiver feito parto ainda, tá? Mas esse é um capítulo à parte, mais voltado ali para os obstetras, é um assunto que eu gosto bastante também, tá? Mas a mensagem que precisa ficar é, se você é uma mulher em idade fértil, pretende engravidar, você precisa sim se preocupar em fazer a medida da sua pressão arterial. E se vier alguma alteração, você deve imediatamente procurar um cardiologista para avaliar início de tratamento, para que essa doença hipertensiva da gestação ela não progrida para uma pré-eclâmpsia, tá? Outra questão se você teve pré-eclâmpsia durante a sua gestação, durante o seu puerpério, passado aqueles 40 dias de puerpério, pronto, tá segura? Não precisa de mais nada? Não é bem assim, tá? A gente sabe que as mulheres que tiveram doenças hipertensivas durante a gestação e pré-eclâmpsia, essas mulheres têm um aumento do risco cardiovascular a longo prazo. Então, essas mulheres, comparado à população em geral, elas têm um aumento de risco de infarto na terceira idade, de doença aterosclerótica, tá? Então, se você teve algum problema durante a sua gestação nesse sentido, você deve seguir o acompanhamento regular com um cardiologista para o resto da sua vida, tá? É importante essa monitorização da sua pressão a longo prazo e a monitorização de outros fatores de risco para que lá na frente você não desenvolva doenças cardiovasculares, tá? A pré-eclâmpsia e as doenças hipertensivas da gestação, elas têm associação com o aumento do risco cardiovascular. Então, se você hoje, jovem, durante a sua gestação teve algum desses problemas, mesmo depois do parto, isso se resolveu, isso não te isenta. Você deve procurar um cardiologista para seguir esse acompanhamento pelo menos ali uma vez ao ano, tá bom? Não negligencie esse assunto é muito importante, tá bom? E finalizamos então o papo sobre hipertensão
Nos próximos vídeos vamos falar de outros assuntos. Fiquem ligados. Até a próxima.